a convite do vereador Erildo, né, que gentilmente essa semana foi lá na secretaria e pediu que a gente viesse aqui para falar um pouco da saúde do município. A gente sabe que a gente está vivendo um momento de conflito no município em relação ao atendimento de urgência e emergência. Só que esse momento é um momento que não só o município de Cariacica vive, mas como todo o estado, todo o Brasil vive. Hoje, o serviço de saúde em todos os municípios, em todo o Brasil, bom, em relação à abertura do PA do Trevo, o PA do Trevo, inicialmente, ele foi construído com recurso do município. Sendo que o nosso objetivo, que a gente vai trabalhar para isso aí, é habilitar esse PA do Trevo como UPA 24 horas. UPA 24 horas, nível 3, é um serviço que recebe recurso do governo federal. No caso ali, a gente vai tentar captar em torno de R$300 mil por mês. Só que para a gente conseguir essas habilitações, a gente depende de uma série de estruturas dentro do PA para que o governo federal reconheça isso como, habilite, né, essa unidade como UPA nível 3. Então, alguns serviços a gente tem que implantar, e são esses serviços que estão contribuindo, não vou dizer que estão atrasando a entrega, mas são serviços essenciais para o funcionamento do PA. Por exemplo, eu gostaria de citar aqui, por exemplo, a questão da classificação de risco. Classificação de risco é o que todo mundo conhece, principalmente nos hospitais estaduais e alguns hospitais particulares, é o acolhimento do paciente, onde o paciente chega, ele relata a queixa que ele está tendo e ele é classificado de acordo com a prioridade de atendimento. Então, para a gente fazer o PA do Trevo inaugurar, é fundamental a gente ter essa classificação de risco, porque atender 20, 25 mil pacientes no mês sem um critério de prioridade, realmente é uma situação que vai beirar o caos. Provavelmente vai surgir algumas situações complicadas em decorrência disso. Outro ponto importante também, na abertura do PA do Trevo, é a compra dos computadores. O município já fez um processo de licitação, que já está finalizado, já está aguardando a entrega dos computadores. Esses computadores vão servir tanto para o PA do Trevo, que é a nossa prioridade, né? O primeiro lugar onde vai ser instalado esses computadores é no PA do Trevo, mas também nesse processo também consta a informatização de todas as unidades básicas de saúde, todas as farmácias das unidades de saúde. Então, essa é uma verba que foi captada junto ao governo federal, não é verba do município, e é uma coisa fundamental para o funcionamento do serviço de urgência e emergência. Para habilitar essa UPA, esse PA do Trevo como UPA, a gente precisa fazer algumas adequações estruturais que já estão com a Secretaria de Obras para que isso seja realizado. Essa semana a gente deve ter um parecer em relação a isso. Temos também, para a abertura do PA do Trevo, a necessidade de compra de alguns mobiliários e equipamentos. Esses processos de compra, eles já estão em estágio bem adiantado de evolução. Então, esse mês a gente deve conseguir finalizar a grande maioria. Então, esses são alguns pontos, né, que são fundamentais para que a gente abra esse PA e que a gente depois não receba críticas porque abriu uma estrutura grande, que tem tudo para ser o melhor PA da Grande Vitória. Quem conhece lá sabe que nenhum outro município vai ter uma estrutura dessa, mas se a gente não tiver o cuidado de abrir de forma adequada, a gente vai depois pagar por esse erro. A gente sabe da situação de Itacibá, a gente sabe que é uma estrutura antiga, que tem mais de 20 anos, e hoje, apesar de tudo, das condições estruturais que a gente tem em Itacibá, hoje a gente tem em Itacibá um atendimento médico que funciona. Hoje você tem as escalas médicas todas completas, temos algumas deficiências na área de enfermagem, mas a gente está em resolução, mas a escala médica a gente consegue completar e fazer esse atendimento. A gente sabe que o objetivo do PA de Itacibá, desse serviço de urgência e emergência, é realizar o primeiro atendimento ao paciente. Ou seja, o paciente chega, ele vai ser atendido, vai ter a sua causa emergencial resolvida, porém, em caso da necessidade de uma internação, de uma cirurgia, de um procedimento cirúrgico
ou de qualquer exame complementar de alta complexidade, já não é responsabilidade do município. Então, na prática, esses PAs que nós temos é para que o paciente seja atendido e, em caso de indicação de internação, o Estado, através da central de vagas, disponibilize um leito para esse paciente. Só que a gente sabe que essa dificuldade do Estado, não só no nosso município, ela acaba permitindo que o paciente fique 3, 4, 5, até mais dias dentro das nossas unidades. Então, isso realmente causa grande insatisfação. Porém, deixar claro aqui que essa não é uma responsabilidade do município. Esses atendimentos de maior complexidade é de responsabilidade do Estado. Gostaria de falar alguns projetos da Secretaria que a gente está em andamento. A gente tem, no caso, a UPA de Flechal, que é a UPA com previsão para final de 2016, que é uma UPA que está sendo construída com recurso federal, que também é outro serviço de urgência e emergência, que com previsão de atendimento de 400 a 400 pacientes por dia, que também é outro serviço de saúde que o município disponibilizará e que será muito importante para o município. Outro fator também fundamental para a saúde do município é o processo de licitação das ambulâncias, que já foi finalizado, já está em vias de ser homologado, com previsão de início das atividades no início de junho. Nesse processo, a gente vai ter 5 ambulâncias durante o dia e 3 à noite. Vale destacar que, como eu já falei, o município não tem hospital público, ou seja, nós não temos serviço para atendimento de alta complexidade. Então, a ambulância para a gente é fundamental. Por quê? Diariamente a gente recebe paciente de Itacibá, paciente grave, vítima de politraumatismo, vítima de ferimento por arma de fogo, infartado, paciente com acidente vascular cerebral. Então são pacientes que a gente precisa de um transporte rápido, porque ali a gente realmente não tem condição de um exame complementar, de um parecer de um especialista. Então é fundamental que a gente tenha essas ambulâncias aí à nossa disposição para que a gente tenha agilidade e rapidez para esses atendimentos. Eu gostaria inicialmente de saudar a mesa, em nome do presidente César, saudar aqui os nobres edis, em nome da enfermeira Edna, e saudar as pessoas que estão acompanhando a sessão, e fazer uma saudação especial ao secretário Marcelo, doutor Marcelo, e dizer aos colegas que, quando resolvi convidá-lo para essa tribuna livre, ela foi fruto de uma discussão e de um trabalho que eu venho fazendo desde o início do mandato, né? De fazer essa ponte entre as necessidades das comunidades, né, em relação à saúde, educação, junto à secretaria. E nessa conversa que nós tivemos, em relação especificamente à Nova Brasília, né, a unidade de saúde, e pela explanação que você fez a respeito da saúde, né, eu achei interessante socializar isso nessa Casa de Leis. E o que a gente percebe, Marcelo? Na realidade, Cariacica, eu sei que é um absurdo, mas isso é real, né? Nós não temos um hospital geral. E a boa notícia, né, Jaqueline, que nós temos uma área. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa área que o Estado já tem, já está adquirida, né? Foi cedida, inclusive, né? E a previsão de início das obras. Isso é uma pergunta que eu gostaria que você falasse. Bom, vereador, em relação ao hospital, existe a proposta do governo estadual do Hospital Geral de Cariacica. É um projeto do governo Paulo Artung. Eu, em reunião com o prefeito e o governador e o secretário de saúde estadual, a gente vê que há um grande interesse, mesmo do governo de Paulo Artung, até esse primeiro mandato dele, ele concluir e entregar esse hospital funcionando. Porque a gente sabe, como eu citei aqui, todos os outros municípios da Grande Vitória, existe uma estrutura hospitalar grande, que atende um número elevado de pacientes. E Cariacica, apesar de ter uma população muito grande, não tem hospital. Então, é um projeto prioritário do governo. Inclusive, eu já fui em algumas reuniões já com os subsecretários de saúde estadual, para a gente definir até o perfil do hospital, que provavelmente vai contar com atendimento
clínico adulto, pediátrico, vai ter atendimento ortopédico, em cirurgia geral e pode ser que tenha até atendimento em cirurgia vascular também. Então vai ser um hospital muito bom para o município e que é prioritário para a nossa administração e para a administração estadual. Em relação à construção do hospital, o hospital está prevista a construção em uma área próxima à rodovia leste-oeste, um terreno de 37 mil metros quadrados. A gente não tem ainda a previsão do início de obra por conta dos trâmites legais para licitação. A gente ainda não sabe qual vai ser o meio de licitação que vai ser realizado para a construção. Mas em breve, quando a gente tiver uma resposta, a gente vai passar para vocês. A outra é em relação ao PA mesmo, né? Você pontuou muito bem o que está faltando em relação ao PA. Mas qual a previsão? Queria que você falasse um pouquinho de previsão, porque eu falei aqui nessa Casa de Leis, eu visito muito o PA, e eu vi coisa interessante no PA. O PA está funcionando, né? Itacibá está complicado. Lá eu fui lá e fiquei assustado, né? Agora o PA do Trevo realmente ele tem condições, está funcionando e 24 horas vai dar realmente um gás novo ali naquele PA, né? Como eu falei, a gente abrir do jeito que está, pode abrir. Só que olha só, você abrir um serviço que vai concentrar atendimento do PA infantil Itacibá, mais o que já tem no PA do Trevo, em um único lugar, é uma situação que se você não tiver um mínimo de organização, como eu falei, como classificação de risco, informatização, algumas adequações no prédio, vai virar uma situação caótica. Então, nós no município, na prefeitura, na administração, estamos trabalhando como um projeto prioritário. Eu acredito que até maio a gente consiga resolver todos esses processos e consiga inaugurar. Talvez não com o PA infantil e o PA de Itacibá, mas pelo menos fechando Itacibá. Lembrando aqui que Itacibá, a gente sabe da deficiência, mas hoje, se a gente for fazer uma intervenção em Itacibá, eu acredito que seria um recurso que seria desperdiçado. Por quê? A gente fazer uma obra ali dentro, sem parar o funcionamento, é uma coisa complexa. E num prédio antigo, um prédio daquele ali, ele não vai atender às exigências da vigilância sanitária, do CRM, dos conselhos de enfermagem, e a gente vai continuar com o mesmo problema. Então a solução é realmente a abertura do PA do Trevo. Queria que você falasse um pouco também essa questão dos médicos. Nas minhas andanças pela unidade de saúde, eu encontro muitas filas, né? Muitas filas e as pessoas vão cedo porque, na verdade, não encontram os médicos necessários e eu vi que não tem condições de mudar aquilo assim. A fila faz parte daquele processo ali, né? Entendi bem isso. Queria que você falasse essa questão da falta de médico. Nós temos essa falta de médico, nós já conversamos sobre isso. Socializa isso com os demais vereadores, é importante. A questão dos médicos nas unidades, nas nossas unidades, dificilmente a gente deixa ficar sem médico. Logo que o médico pede exoneração, ou por motivos pessoais, ou porque foi para outro emprego, a gente tenta agilizar a contratação de outro. A gente sabe que é difícil, a gente tem, infelizmente, a gente tem muita rotatividade. Então tem profissionais, né, que ficam 1 ano, 2 anos, depois pedem para sair, e a gente às vezes demora um período para contratar, mas a gente faz o possível para contratar esses médicos e manter a escala completa. Mas mesmo assim tenho ciências dessas deficiências, inclusive alguns dos vereadores também me procuram perguntando especificamente das unidades relacionadas aos bairros deles, e a gente tenta resolver todas essas demandas, né, ver aonde está faltando. A gente está trabalhando agora, após a realização do concurso para os agentes comunitários de saúde e agentes de controle de endemia, nós vamos tentar expandir essas equipes de PSF para as outras unidades, né? E por fim, presidente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre quanto do orçamento municipal é investido em saúde, né, em Cariacica. Como está esse processo de captação de recursos com o governo estadual e com o governo federal? Obrigado.
Bom, em relação ao orçamento, por lei, o município teria que investir 15% do orçamento na saúde. Em 2014, nós investimos 20,8% do orçamento. Sendo que, dos recursos repassados para a saúde, inclui verba federal, estadual e municipal. Em torno de mais de 60% dessas verbas são verbas do município. Existem vários programas de recurso. Por exemplo, em questão de recurso federal, hoje o que a gente tem é o recurso para a construção da UPA de Flechal, que são 4 milhões de reais, né? A obra de Flechal já foi iniciada, a primeira parcela desses recursos já foi repassada ao município, estamos aguardando a segunda parcela. Então, o recurso federal é basicamente ali. Existem outros programas, né, onde os recursos estão sendo repassados. Como o senhor perguntou, vale a gente dizer uma atitude que o município tomou ainda no final do ano passado, que foi o município assumir o comando único. O que foi isso? Anteriormente, essas consultas de especialistas e alguns exames que o município fazia, esses procedimentos eram faturados pelo governo estadual e mandados para o governo federal. Com o intuito de aumentar essa captação de recursos, nós eliminamos o Estado nessa intermediação, estamos repassando esses procedimentos direto para o Ministério da Saúde, estamos recebendo recurso direto do Ministério da Saúde. Isso aí, em 2015, deve aumentar em torno de R$ 1.300.000 o repasse de recurso federal para o município. Simplesmente com essa atitude que assim, Carecica era o único município que não tinha assumido esse comando único da grande metropolitana.